Olá, voltamos aqui. Então, a gente não pode falar de proteína sem mencionar as enzimas, né? As enzimas também são proteínas, então falou em enzima, você já associa isso à mesma coisa que proteína, tá? Nos seres vivos, as enzimas são de extrema importância biológica, que a gente chama, né? Elas são denominadas de catalisadores, catalisadores biológicos, né? Porque são estruturas que conseguem realizar uma reação química de maneira mais rápida, então aceleram a velocidade das reações químicas, e essa aceleração ela não influencia no resultado de maneira a degradar a enzima, por exemplo, né? Então não gera tanto calor, e a gente sabe que a temperatura é um fator que pode desnaturar a proteína. Então as enzimas são proteínas extremamente bem configuradas do ponto de vista tridimensional, né? Então são proteínas terciárias ou quaternárias, aquelas que a gente viu, né, anteriormente, e elas têm essa função. Uma coisa importante das proteínas é essa das enzimas, é a capacidade que elas têm de se ligar a determinados tipos específicos de substrato. Eu vou passar aqui, as enzimas são altamente específicas, né? E geralmente possuem um único tipo de substrato. Geralmente, mas pode ser que, né, pode mais que um aí, tá? Então, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, a maltase, que está aqui em azulzinha, né, esse esqueminha, é uma enzima que degrada maltose. Via de regra, as enzimas têm como terminação final, né, ase. E o prefixo mal quer dizer o que ele degrada. Então, falou em maltase, degrada maltose, que é um açúcar, certo? Se fosse aqui a lactase, degradaria lactose. E assim por diante. Então, essa especificidade é muito importante para garantir o correto funcionamento dessas enzimas e, consequentemente, o resultado da reação que ela está realizando. Então, você tem aqui, por exemplo, a maltase se encaixando, né? Aliás, a maltose se encaixando na maltase direitinho, né? No modelo que a gente chama de chave fechadura, tá? Liberando aqui outras duas moléculas de glicose. Se você pega, por exemplo, uma molécula de sacarose, que tem um formato diferente da maltose, a sacarose não se encaixa. Então, ela tem uma outra enzima própria à sacarose, que é a sacarase. É nesse sentido. E por se tratar de proteínas, né, as enzimas também sofrem com a variação de determinados fatores, como, por exemplo, aqui, temperaturas e pH, né? A temperatura ela é um fator que determina o correto funcionamento das enzimas, né? Já que ela é uma proteína. Então, se a gente for colocar no gráfico, né, nos eixos, você vai ter aqui a temperatura subindo até um certo ponto, até uma certa temperatura, a proteína consegue manter o seu funcionamento que a gente chama de ótimo. Né? Então, toda proteína tem uma temperatura que a gente chama de ótima, que é aquela temperatura ideal que a proteína está funcionando com maior eficiência. Então quer dizer que quanto mais eu elevar a temperatura, mais a enzima vai funcionar? Não. Passou dessa temperatura ótima, se você continua elevando a temperatura, a tendência é a proteína desnaturar, ela perde a sua função. Aí o gráfico tem uma linha em declínio. Isso funciona também para o pH, né? Então, toda enzima tem uma temperatura ótima e um pH ótimo de funcionamento. Se você não regular isso, né, tem um probleminha aí que é a desnaturação proteica. De novo, aí a gente menciona a história da febre, né? A febre é uma resposta do nosso corpo, que é a elevação da temperatura corporal para tentar eliminar algum agente infeccioso. Nesse processo, essa elevação da temperatura pode desnaturar as nossas proteínas, que normalmente funcionam, né, entre uma faixa ali de 35 a 40 graus. Passou disso, já é um problema, né? Então, por isso que é importante a gente regular a temperatura corporal, certo? Acho que é só isso mesmo, essa parte de enzima, e na próxima semana a gente manda mais videozinhos.